Bom, galera, beleza? Vamos falar sobre exceção de pré-executividade fiscal, mais precisamente para a segunda fase de direito tributário da OAB. Então vamos lá, né? Bom, primeiro para a gente entender o que é uma exceção de pré-executividade, em termos bem grosseiros, é assim, uma gambiarra que fizeram, porque ela não tem fundamentação em lugar nenhum que você for procurar, né? Fizeram tipo como se fosse uma costura. Pegaram um artigo dali da Constituição, um artigo ali do CPC e falaram, a gente tem direito a essa ação. Então ela não é... E tem uma súmula dizendo que existe isso de fato. Então ela é meio que uma costura do que está solto por aí no ordenamento jurídico para poder o contribuinte se defender numa execução fiscal. Eu vou explicar isso com mais calma. Vamos lá. Primeiro você precisa entender que ela é uma ação anti-exacional. O que significa isso? Que é uma ação anti uma execução. Tem uma execução rolando e você quer se defender dessa execução. Mas lembra que eu disse no outro vídeo, aqui vocês vão saber, que existem duas naturezas do processo. Primeira é o processo de conhecimento. Aqui se discute tudo, se tem direito ou não tem direito, papapá. Aqui na ação de execução, ninguém quer saber nada se alguém tem o direito ou não. Aqui já sabe-se, geralmente por conta de uma ação de conhecimento, sabe-se que alguém tem um direito. E aqui na execução, só quer tomar do devedor para entregar para o credor. O devedor não quer entregar, o que tem de direito já é provado, e o credor quer receber. Então o juiz só simplesmente toma a força de um e devolve para o outro. Aqui não tem se defesa, não tem dilação probatória. Aqui na execução é rápido. E o título judicial, a CDA, ela tem essa presunção de legitimidade. Presume-se que todos os atos administrativos têm presunção de veracidade. Então, aqui já é indiscutível. É como se aquele título fosse verdadeiro até que se prove o contrário. Então, bora, vamos executar ele. Então já entra na fase de execução e não tem defesa na execução. Na execução, o que vai acontecer é que geralmente na execução as pessoas entram com embargos de execução, que é uma ação autônoma, que vai ocorrer sobre um rito próprio, uma outra ação que vai ocorrer, e ali sim, uma ação de conhecimento, que se pode entrar com uma defesa plenamente ampla. Aqui na execução, a gente tem não tem uma contestação, não tem uma defesa, como eu já disse, mas a gente tem esse malabarismo que fizeram aí para poder se defender de matérias que são cognoscíveis de ofício pelo magistrado, que ele deveria saber. De ofício, o que significa de ofício? É que ele deveria saber, por ele mesmo, sem ninguém provocar ele. Falou, juiz, isso aqui tá errado. Não, na verdade não. Ele fala, isso aqui, o juiz, no alto do seu trono lá, fala, isso aqui tá errado. Ele mesmo. Que são matérias de ordem pública, ou quais sejam. A nulidade da CDA. Eu até escrevi aqui, calma aí. Prescrição, aqui ó. Normas gerais, prescrição, imunidades, decadência, que o juiz devia saber de ofício. Então você pode fazer uma exceção de pré-executividade, porque vamos por exclusão, o cabimento dela. Quando que cabe uma exceção de pré-executividade? Você tem uma execução e nessa execução você quer se defender. O examinador ele vai deixar bem claro, bem objetivo, que caminho que você tem que tomar. Então ele vai fazer o quê? Ele vai colocar palavras que vão eliminar determinadas ações. Nesse caso de execução, a gente só tem duas opções. Pegamos uma prova, está tendo lá uma execução fiscal. A gente tem duas opções para se defender. Ou embargos ou exceção de pré-executividade. Como que a gente vai saber se é exceção? Porque o examinador vai deixar claro que ele não quer um embargo. Como que ele vai deixar claro que ele não quer embargos? Porque no embargo, para você entrar com embargos de execução, você tem que ter cumulativamente esses dois requisitos. Tem que estar garantido o juízo e tem que ter passado menos de 30 dias da intimação da penhora da garantia do juízo, né? Então, se ele não quiser que você entre com embargos, ele vai falar assim, você não tem dinheiro para garantir o juízo. Ou, passados 60 dias da garantia do juízo. Você percebe que você não pode mais entrar com embargos. Então, o que te sobra? Por eliminação, exceção de pré-executividade. Mas aí para você ter muito mais certeza, você fala, então é exceção de pré-executividade porque eu não tenho dinheiro para garantir o juízo, por exemplo. Então eu vou entrar de exceção de pré-executividade. Só que aí o examinador vai ter que falar para você que essa matéria é cognoscível de ofício, essa matéria é de ordem pública, ele vai ter que usar essas palavras, né? Matéria de ordem, ou ele vai falar que é prescrição, você tem que saber, né? Que é prescrição, decadência, imunidade, a nulidade da CDA. Então, realmente cabe. E outra, ele vai falar essa palavra que vai te deixar muito claro que é uma exceção de pré-executividade. Ele vai falar, existem provas pré-constituídas. Ou
As provas já são documentais, né? E não existe necessidade de dilação probatória. Tudo que eu estou falando é provável com documento. Então não existe dilação probatória. Não existe assim, eu não vou chamar uma testemunha, entendeu? Ele diz assim, é facilmente provável documentalmente o que eu estou alegando. Então, preenchido esses dois requisitos da exceção de pré-executividade, seja matéria de ordem pública ou cognoscíveis de ofício pelo juízo, e não está garantido o juízo, né? Porque aí a gente já vai entrar na seção de pré-executividade. Então é matéria cognoscível de ordem, matéria cognoscível de ofício ou de ordem pública e também, cara, o que eu falei agora há pouco? Prova documental. E está aprovado documentalmente. Não existe a necessidade de delação probatória. Então, preenchido esses dois requisitos, a gente sabe que é uma exceção de pré-executividade. Aqui eu trouxe um modelinho só do que a gente precisa dizer no panorama geral, que é do Matheus Pontaut, né? E agora eu vou trazer também um modelo de exceção de pré-executividade para vocês, do Caio Partini, do Damásio, né? Então a gente vai tratar essa peça. Deixa eu só ver se eu não passei nada importante de falar. É uma gambiarra que fizeram para fundamentar, lembra que eu te falei? Exceção de pré-executividade é um mecanismo de defesa na execução, próprios autos da ação de execução em matéria alegada após ser conhecido de ofício e não demanda de relação probatória. Então você tem certeza que é o cabimento. Então cabe, realmente. Agora a gente vai para a peça, né? São dois requisitos que autorizam o executado opor essa defesa no próprios autos da execução fiscal. Lembra que eu falei, nos próprios autos da execução fiscal. Ele não vai entrar aqui em nenhuma execução fiscal, não vai entrar com embargos para correr em outra ação. Não. Aqui na exceção de pré-executividade, tá rolando a execução, é uma petiçãozinha que vai ser feita na própria execução. Percebe? Não é outra ação. Então, ela tem natureza ainda assim de executiva, né? Então não tem contestação, tudo aquilo que a gente já falou. Então, não tem a necessidade de garantir o juízo. E para você opor elas, né? Deve ser conhecido de ofício e a matéria não pode demandar dilação probatória. A súmula que eu me referi é que cabe a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativas a matérias conhecíveis de ofício que não demandam dilação probatória. Inclusive, essa súmula vai fundamentar a nossa peça. Quando a gente for fazer o esquema do polo, você vai ver que é a única peça que existe que tem, pelo menos o direito tributário que eu conheço, que tem na fundamentação uma súmula. Então, essa súmula é muito importante, né? O processamento da pré-executividade é simples. Tem um detalhe muito importante, que aqui, inclusive, vai servir de fundamento para você entender nos recursos que a ação que você entra. Por exemplo, se eu entrei na execução fiscal com uma exceção de pré-executividade e o juiz indeferiu, ele negou o segmento da minha exceção de pré-executividade, você percebe que ele não pôs fim a uma ação? Porque exceção de pré-executividade não é uma ação. Quem é a ação é a execução fiscal. Como ele negou, rejeitou a minha exceção de pré-executividade, o processo continua. Então não posso apelar. Percebe a lógica? Não posso apelar porque o processo de execução simplesmente continuou, porque eles só cagaram para minha exceção de pré-executividade e continuaram com a execução. Não posso apelar. Então dessa decisão, a decisão interlocutória cabe a agravo de instrumento. Então já serve para você ter uma ideia no que recurso você vai utilizar. Agora, se ele acata, só a título de curiosidade, porque não vai ser interessante para você fazer isso. Você nunca vai ter que fazer isso, porque para você apelar, você tem que ser a fazenda. A gente não é a fazenda, então, mas só para você entender. Se ele acata a minha exceção de pré-executividade, ele põe fim à execução fiscal. Aí sim, pôs fim à execução fiscal, acabou com o processo. É uma decisão exaustiva, né? Então o que vai acontecer? Para você recorrer dessa parada, a fazenda vai ter que apelar. Então olha que interessante, para você recorrer dessa decisão é um agravo. Pôs fim, rejeitou a sua exceção de pré-executividade. Não pôs fim à execução, então o que você vai ter que fazer? Agravar da decisão. Agora, se ele aceitou, acatou e pôs fim à execução, a fazenda vai ter que apelar. Interessante, né? Bom, processamento da execução fiscal é simples. Apresenta uma petição, é uma simples petição, como eu disse, né? Direito tributário dessas coisas. Então, aqui, geralmente o que vai acontecer? Ele vai falar que tem aquelas matérias de ordem pública, ele tem um vício formal na CDA, decadência, prescrição, normas gerais, blá blá blá.
Aqui foi o que eu te expliquei, ó, dos recursos. Então, se você perder sua exceção, for afastado, você vai ter que agravar ela, você não vai poder apelar. Isso é muito interessante. Então, agora vamos no modelo de execução de pré-executividade, o esqueleto do Caio Bartini, do Damasio. Bom, o endereçamento é bem simples. No endereçamento você vai colocar o juízo da execução, ou seja, vai estar no seu enunciado. No enunciado vai estar dizendo qual que é o juízo que está rolando na execução fiscal, e você só simplesmente vai colocar o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, e aí você vai colocar, se ele falar que a execução está rolando no anexo fiscal, você só vai copiar. Aqui no endereçamento você só vai copiar. É importante ter epígrafe, aqui não tem, né? Tem, ó. Tá vendo? Tem que ter epígrafe. Sem epígrafe, assim, é porque no embargo tem epígrafe para distribuir por dependência, que é importante pôr só para... Porque eles pontuam, né? Eu estou tentando entender uma razão prática para isso, mas assim, certamente para vincular aquela petição àquela execução fiscal, né? Você só vai pôr execução fiscal no número tal. Aqui, o pessoal da Damasio, eles batem nessa tecla de que você tem que qualificar, no preâmbulo, você vai ter que qualificar tudo de novo. Eu não vejo necessidade na vida prática de utilizar esse instrumento, porque você já está na execução fiscal. Na execução fiscal já está qualificado, já está todo mundo qualificado, na verdade, né? Mas vocês qualificam novamente porque pontua 010, né? Então, muito importante colocar esse escritório do advogado, conforme o artigo 103, né, do CPC. E aí você fundamenta. Ó o fundamento da peça, que estranho. Você vai fundamentar com o artigo 5º, inciso 1, 2, 3 e 4. 34 e 35 da Constituição Federal e súmula 393 do STJ. É uma das únicas peças que eu vi na minha vida que fundamenta com súmula, mas tem que ser assim. Aí você vai apresentar a exceção de pré-executividade em face. Aqui ele não qualificou, né? Qualificou só um. Bom, em face da Municipalidade de Serra Negra, pessoa jurídica de direito público interno, já definitivamente qualificada nos autos da execução, né? Por meio de seu procurador, pelos motivos de fato de direito que passam a decidir. Os fatos, não pontua, seja bem rápido, simplesmente digere o que o enunciado te disse, digere, sintetiza, troca as palavras e coloca excepiente e excepto. Excepiente é o autor, excepto é o réu. E só. Beleza, aí você fecha a ideia, né? Aqui o do direito é o mérito. Cada mérito vai mudar, né? Não adianta eu explicar. Mas como só tem prescrição, decadência e nulidade da CDA, cara, vai ficar muito fácil para você já ter esses méritos mais ou menos pré-constituídos na sua cabeça. Então você vem... primeiro do direito você vai ter que colocar o cabimento. Aqui no cabimento você vai ter que preencher os requisitos autorizadores de uma exceção de pré-executividade que está determinado lá na súmula 393 do STJ. Então aqui você vai falar assim, conforme a súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativa a matérias conhecidas de ofício que não demandem delação probatória. Esse é o primeiro parágrafo. E aí você vê que é claramente a situação e é por isso que é cabível. Vê-se claramente que a situação fática enseja cabimento dessa petição, motivo que o recipiente requer que essa seja recebida e processada. Então, recipiente é o autor, excepto é o réu. E aí, no mérito, você vai falar a sua tese de defesa, né? Beleza. Aí, aqui tem que pôr, não é todo mundo que fala que põe efeito suspensivo na exceção de pré-executividade, mas pontua e a Damasio bate bastante nessa tecla que tem que pôr. Então você vai colocar da concessão de... E eu na minha peça, eu coloquei até o artigo 297 na fundamentação. Aqui, ó, junto, pus aqui também, porque eu vou requerer o efeito suspensivo, né? Então, aqui você vai dizer, é sempre 3 parágrafos, né? Você diz assim, quais são, da onde surgiu esse efeito suspensivo, onde ele está fundamentado, o que ele preconiza que eu preencha. E aí, o segundo parágrafo você diz que você preenche esses requisitos autorizadores e por fim você fala que tendo demonstrado isso você requer o efeito suspensivo. É essa a lógica. Então você escreve sempre desse sentido. Ó. Você diz que o procedimento de execução fiscal baseia-se na nulidade absoluta acarretará... desculpa. Aqui, ó.
Primeiro, você diz aonde está esse efeito suspensivo. No artigo 297 do CPC 2015, o juiz poderá determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, nesse caso a suspensão, quando houver fundado receio, que você vai precisar demonstrar, fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito de outra lesão grave e de difícil reparação. Aqui você vai ter que provar isso. Então, você diz que o procedimento da execução fiscal, baseado em nulidade absoluta, causará enormes prejuízos a esse cliente, podendo, inclusive, pelo não pagamento, ter seus bens constritos judicialmente. Aqui você preenche o requisito, tá vendo? Aqui você demonstra onde está essa possibilidade de suspensão e o que eu preciso para ser concedido esse efeito. Aí a gente fala o caso prático, né? Olha, no nosso caso, tá vendo? A gente preenche esse requisito aqui de cima. Então, demonstrado que a gente preenche esse requisito lá de cima, no nosso caso fático aqui, então, dessa forma, pelos motivos apresentáveis, a gente precisa desse efeito suspensivo para que evite danos ao nosso cliente. Aí no pedido. Aqui é muito fácil, muito fácil. Só tem duas coisinhas importantes pra gente saber, que na exceção de pré-executividade não tem cabimento do tópico da prova, porque não pode ter provas. Lembra? Não tem dilação probatória. Vai provar se tudo já está pré-constituído. E nem o tópico do valor da causa, porque o valor da causa, que é muito lógico, é o valor que já está na execução fiscal. Então a gente não pode atribuir o valor da causa a uma causa que já está rolando com o valor da causa, percebe? Tem lógica. Direito de petição e não uma ação propriamente dita. Beleza. Então, dos pedidos a gente vai pedir o quê? Primeiro a concessão do efeito suspensivo. É assim em todas as ações. Primeiro a gente pede a concessão do efeito suspensivo. Que se analise o efeito suspensivo do que a gente está pleiteando. Que a presente exceção de pré-executividade seja recebida, concedendo efeito suspensivo imediato à execução fiscal número pá. A gente quer que seja atribuído um efeito suspensivo na execução fiscal. Para a execução fiscal congelar os atos expropriatórios. Beleza? Pra gente não ficar correndo o risco do nosso cliente ter o nome. O nome não, né? Porque já está em dívida ativa. A gente não correu o risco de expropriar os bens do nosso cliente. Beleza? Nos termos do 297 do CPC, que é a fundamentação do nosso efeito suspensivo. Beleza. Aí o B é que seja o pedido de julgado procedente, conforme o nosso mérito, para anular o processo executivo. Nos termos do artigo, aí aqui é 156 porque o mérito dessa peça é 156. Aí você vai colocar nos termos do artigo do seu mérito, né, que você utilizou. C. A exclusão do recipiente do polo passivo da execução fiscal, aqui vai sempre ter. A intimação, perceba que não é citação, porque a execução já rolou. Já está todo mundo citado. Inclusive eu estou apresentando a minha defesa aqui na defesa, né? A intimação da excepta, porque eu sou recipiente, ela é excepta, para que ela apresente as razões de estilos, né? Que é a defesinha velha dela lá. Nos termos da legislação, da lei. Aqui. E a condenação da excepta nas custas processuais e honorários justificativos. Aqui vai ter honorários de sucumbência, porque se ele acatar a minha exceção de pré-executividade, ele vai extinguir a execução. E aí ele extinguiu uma ação, aí realmente tem honorário de sucumbência. Termos o que? Local da blá. Moral, deixa eu só ver se eu falei tudo o que eu precisava. Que essa parada aqui eu já vi. Ação excepcional, bababá. Então vamos resumir rapidão. Cabimento é quando tem uma execução fiscal e não cabe embargos. Aí vamos de exceção de pré-executividade. E o modelinho dela, como a gente já viu, volte o vídeo se necessário, mas a estruturação dela, para deixar bem na cabeça aí, o esqueleto dela é endereçamento, epígrafe, qualificação do recipiente, qualificação do excepto, né? Fundamentação, inclusive com súmula e blá que eu já falei, qualificação do excepto, desculpa, qualificação do excepto vai depois do nome da peça, realmente. Eu pensei que eles tinham esquecido. Exposição dos fatos, bem mais ou menos, porque fato não pontua, se pontua 0,10, mano, você vai perder 5 parágrafos pra ganhar 0,10 é do caralho, né? E ainda correu isso de derem errado nessa porra. Então escreve, mano, dois parágrafos e olha lá. Exposição do efeito suspensivo tem que ter. Do pedido de desfecho, fundamentação do direito. Então, do direito aqui é o cabimento da ação, que é o preenchimento dos requisitos autorizadores na súmula 393. Depois você vai pro mérito, depois você vai pro efeito suspensivo, depois você vai pro pedido, depois você fecha a peça. Mano, não tem segredo, muito top, muito da hora. Isso aí, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, perguntem aí, é nóis.